Senhoras e senhores, dando continuidade à nossa programação, passamos à apresentação do painel de número 2, que nos traz o tema. Para moderar esse painel e conduzir os trabalhos, convidamos o senhor Marcelo Vinô Prado, ele que é diretor de Mercado e Inovação da Infra S.A. E os senhores painelistas são eles, o senhor Leandro Melo, diretor comercial da Tora, senhor Ricardo Botteri, diretor comercial da Santos Brasil, senhor Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC, e o senhor Guilherme Tel Sampaio, diretor da ANTT. Por favor, senhores, fiquem à vontade. Tem a palavra, a partir deste momento, para a condução do painel, o senhor Marcelo Vinô Prado. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nesse evento, né? Parabenizar aí a BOL, na pessoa da Marcela, pela organização, né? E como não podia deixar de ser, né, um evento de operadores logísticos, tudo rodando bem, no tempo. A parte de armazenamento ali, à nossa esquerda, lá está toda identificada e devidamente organizada. Então, não podia ser diferente, né? E a gente, da parte do setor público aqui, se sente em casa com vocês, que são parceiros nossos aí de anos, né? Bom, o nosso painel hoje aqui, eu queria cumprimentar a todos, né? Já fomos todos anunciados aqui. O nosso painel hoje, né, está, como colocado aqui, né, a importância da intermodalidade na perspectiva do setor de agronegócio e automotivo. Eu vou iniciar o painel comentando um pouco, fazendo uma contextualização do papel da empresa que eu represento. Estou aqui como moderador, mas também acho importante fazer essa colocação, que é a Infra S.A., no papel hoje da intermodalidade no contexto geral. E gostaria depois de passar para os nossos... Acho que estou pronto. Para os nossos convidados, para os painelistas, para que eles se apresentem e falem um pouco da sua relação com a questão da intermodalidade, né, do transporte entre modos, dentro da perspectiva, cada um, né, da iniciativa privada e também de Estado, né, das agências. Bem, eu tenho uma relação já longa aí com a intermodalidade, primeiro na iniciativa privada, depois um bom tempo no serviço público, e agora à frente da diretoria de Mercado e Inovação da Infra. Entendo que essa empresa tem um papel preponderante como coligada no Ministério dos Transportes, né, e vamos dizer assim, empresa irmã aí da NTT e da ANTAC, de ajudar a promover a intermodalidade, conseguindo maximizar os resultados do transporte e das operações logísticas no país. A Infra hoje, ela é responsável pela estruturação dos projetos de infraestrutura, notadamente na parte de rodovia, ferrovia e portos também. E nós temos atuado diretamente, né, com as agências para poder dar celeridade nos processos, né, com excelência técnica, e entregar projetos que possam ser execuíveis, tanto para exploração, né, de concessão, quanto para viabilidade com aporte público também. E a Infra tem como missão agora, no início desse novo governo, um papel preponderante de viabilizar e acompanhar os fluxos logísticos, para a gente poder identificar os gargalos e apoiar tanto o Ministério quanto as agências no fomento das políticas públicas e também na parte de regulação, para que a gente possa dar viabilidade, não atrapalhar e ajudar no que a gente conseguir os operadores a trabalharem. E isso, no contexto de intermodalidade, como o presidente bem colocou no início da apresentação aqui dele, na abertura, nós temos o painel nacional de logística. Esse painel, ele é um planejamento nacional de logística. O planejamento, ele está baseado, ele é orientado a projetos, né, diferente do que vinha sendo feito no passado, que tinha um contexto mais de historiar e dar direções. Não, nós estamos buscando ter um documento prático, com projetos, com prioridades
para que ele possa efetivamente realizar entregas que efetivam a infraestrutura melhor para o país. Bom, então essa é a relação hoje que a Infra tem, né, e aqui também falando um pouco pelo Ministério, né, de compromisso com o país nesse momento para fomento da intermodalidade. Notadamente hoje, nós estamos com alguns investimentos importantes na parte de rodovia, né, tanto para o investimento pensando em concessões quanto em investimento privado. Na parte de concessões, a NTT tem trabalhado aí, incansavelmente para dar continuidade aos projetos, né? Não vou me delongar nesse momento agora sobre esses projetos, e a Infra hoje, com o papel que ela tem ainda na parte de engenharia ferroviária, nós estamos com o projeto da FIOL 2, né, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, em pleno andamento e fazendo estudo de como podemos encaminhar o trecho 3, e recentemente nós conseguimos iniciar as desapropriações da FICO, né, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, e essa ferrovia ela tem um marco importante, eu acho que tanto para o Estado brasileiro, principalmente para a Agência Nacional de Transporte Terrestre e para a Infra, que é a primeira ferrovia que nós estamos construindo chama de subsídio cruzado, né? Na renovação da concessão da Vale do Rio Doce, nós tivemos aí a condição de propor, como parte da outorga, a construção de uma nova ferrovia. E essa ferrovia foi dada início, os primeiros 80 quilômetros já estão desapropriados e em pleno andamento do primeiro trecho de 360 quilômetros, né? E a partir de agora, que iniciado o projeto, a Vale tem 5 anos para construir a ferrovia. Por que a contextualização desses projetos? Tudo isso influencia, né, e vai ser resultado de infraestrutura pronta e operante nos próximos anos para facilitar aí a intermodalidade, né, vou chamar de intermodalidade de transferência, né, fazendo alusão ao primeiro painel, onde a gente viu o universo que é a última milha, né? Assim, não dá para definir como intermodalidade no sentido estrito teórico, mas a intermodalidade da última milha, pelo que a gente viu aqui, é um mundo, né? É bicicleta, é a pé, é moto, é carro, e se precisar de drone, daqui a uns dias vai estar tudo lá, né? Então aqui a gente vai encaminhar agora os assuntos da parte aí de intermodalidade de grandes transferências, né? Eu queria então passar a palavra a cada um dos painelistas para, em rápidas palavras aí, contextualizar a sua participação dentro do contexto da intermodalidade, né? Que a gente tem um conjunto de perguntas para fazer aí para cada um de vocês. Maravilha, eu já achei que ele fosse me fazer uma pergunta. Não, daqui um pouquinho, já eu te enrolo. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Guterres, eu sou o CCO da Santos Brasil. Essa cadeira tem responsabilidade comercial e logística de todos os ativos que nós detemos do Pará a Imbituba, em Santa Catarina. Nós nos consideramos um operador logístico mais robusto, porque nós não falamos só do last mile ou de armazéns gerais, e nós estamos desde a primeira milha com ativos portuários, atendendo não só armadores, como a própria carga, seja importação, exportação, de toda essa negociação de comércio nacional no globo. Eu fiquei muito lisonjeado, queria agradecer aqui a Marcela e a pessoa do Djalma, a todos os colegas da BOL pelo convite, porque nós efetivamente vivemos a intermodalidade. Isso do navio para o pátio, que vai para os caminhões, são 3.000 caminhões por dia, só em um dos nossos ativos, que é o Tecon de Santos. Hoje, olhar uma empresa como a Santos Brasil, que faz seus quase 2 milhões de TEUs ano, é muito importante estar nesse painel para poder realmente verificar o posicionamento do poder público, do status do marco legal da ferrovia, da onde nós estamos na cabotagem. Quando eu penso em cabotagem, é uma coisa assim, nós recebemos navios e serviços de todo o mundo, e só existem 8 serviços de cabotagem no país, com uma costa da maneira tão larga, tão extensa que nós temos. Desses 8 serviços, 6 passam nas nossas mãos, seja em Vila do Conde, seja em Santos, ou seja em Imbituba. E nós achamos isso muito pouco. Nós achamos que, efetivamente, olhar uma cabotagem
que vem crescendo, mas que atingiu no máximo 12%, com uma costa dessa magnitude, se comparado a 32% de utilização desse mesmo modal na Europa e 25% da China, é muito pouco para a nossa atenção. E é muito necessário para o país ter um painel desse, um título muito assertivo, na minha opinião, e estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre números, sobre a base de referência. Falar em ferrovia, nós não vamos chover no molhado, todo mundo sabe as estatísticas da preponderância do rodoviário, mas pensar que a ferrovia hoje, a nível Brasil, está em apenas 21%, qual o status hoje do marco legal das ferrovias? O que nós podemos esperar e considerar aqui neste fórum, já que tem público e privado, para poder imaginar que, no segmento de exportação, nós podemos ter um produto único, fazendo uma conexão das EPS, que tem incentivos fiscais para os nossos produtos irem para o exterior e aumentar a margem e as divisas para o país, conectando direto ao porto. Então, assim, tem muitos elementos importantes. Vou querer voltar ao tema da FIPS, que eu acho fundamental, porque não dá para pensar em expansão, em intermodalidade, conectividade, sem isso efetivamente estar aprovado, implantado, e que a gente possa reconhecer os incrementos, seja da BR do Mar, seja de uma FIPS, seja de uma Norte-Sul, seja de novas rotas interregionais que possam fazer essa ligação para o segmento de exportação. E vamos ter a oportunidade de falar também em algumas perguntas sobre a importação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e poder ladear com vocês, especialistas sobre a intermodalidade. Obrigado. Leandro? Bom dia a todos ainda. Bom dia, né? Leandro Melo, atualmente diretor do Grupo Tora. O Grupo Tora, agora em abril, faz 51 anos de existência, há 32 anos trabalhando na intermodalidade, eu mais especificamente há 16. Está no nosso sangue, meu e do Grupo Tora. Então, hoje, o Grupo Tora ele tem 6 terminais intermodais ligados à ferrovia, não só a ferrovia, mas a gente tem parceria com portos, aeroportos. Santos Brasil tem sido, inclusive, um parceiro nosso aí agora no desenvolvimento do Porto Seco. Inclusive, no nosso Porto Seco, a gente fez grandes investimentos para ter a intermodalidade na importação em DTA, nas exportações, para a gente poder viabilizar, não só dentro do mercado interno essa intermodalidade, mas melhorar dentro da movimentação das exportações e importações em intermodalidade. A gente tem investido, apesar do custo do capital, tem impactado bastante esses últimos 8 ou 10 meses, principalmente. A gente, mesmo assim, tem investido porque entende que esse é o futuro. Se falar de um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com 7.500 quilômetros de costa, sem contar as baías e tudo, você falar que a gente não vai ter uma intermodalidade, sem dúvida nós vamos limitar o nosso crescimento. Então, é por isso que o Grupo Tora e a gente tem investido realmente tempo, tecnologia, para poder trazer a intermodalidade nas importações, exportações e também na transferência nacional. A gente, há 51 anos, foi criada basicamente dentro da siderurgia, do rodoviário, mas entendemos e estamos investindo cada vez mais que a intermodalidade é sim o futuro, tanto nas questões de sustentabilidade como de atendimento das necessidades de crescimento do país. Então, a gente precisa realmente de mais fóruns, de mais seminários desses, para a gente discutir de forma integrada, de forma sustentável e de forma planejada como a gente vai conseguir atingir as necessidades da intermodalidade. Senão, com certeza, a gente vai sempre esbarrar na falta de infraestrutura rodoviária, na falta de infraestrutura para atender os anseios de crescimento do país. Obrigado, Leandro. Diretor Eduardo Neri. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite da BOL, aqui na figura da sua diretora executiva, da Marcela Cunha, de Djalma também. E um prazer estar aqui falando de um tema tão importante, já cumprimentando todos aqui da mesa. Na figura aqui do nosso diretor, Guilherme, da NTT. É sempre uma satisfação estar compartilhando o painel, estar atuando de maneira integrada com a NTT, porque são duas agências irmãs, Então, sou o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
E, não por acaso, as duas agências são frutos de uma mesma lei de criação, a Lei 10.233, e esse tema aqui, especificamente, mais do que tudo, exige essa atuação coordenada, integrada entre as duas agências. Eu acho que no decorrer aqui do debate, a gente pode falar de iniciativas que estamos já realizando entre a NTT e a ANTAC, justamente para poder combater gargalos que possam prejudicar a intermodalidade. Mas eu queria também fazer saudar aqui e parabenizar a BOL por trazer esse tema, a intermodalidade, dentro da agência, né? Uma das nossas prioridades, a gente tem algumas prioridades, entre elas a modernização dos portos, desenvolvimento das hidrovias, sustentabilidade, transporte de passageiros, tudo isso passa pela intermodalidade. Vem se falando muito em multimodalidade, que seria, né, de maneira simplificada, a realização do transporte intermodal na figura de um operador de transporte multimodal, que ficaria, não diria responsável, porque seria polêmico falar isso, mas incumbido, encarregado de todas as etapas do transporte, enquanto a intermodalidade não, seria o transporte realizado nos diversos modais, mas a partir de contratos individuais celebrados pelo embarcador, pelo interessado na movimentação da carga. E eu acho importante fazer esse recorte, porque para atingir a multimodalidade tão desejada, sonhada, a gente precisa primeiro ter a nossa intermodalidade implantada. E a gente não está nem nessa fase ainda. Então, acho que é muito bom, é aquele velho, né, ditado, ótimo é inimigo do bom. Então, vamos primeiro aqui tratar com carinho da intermodalidade, ver o que precisa ser avançado em relação a isso, para depois a gente subir mais um degrau. E é isso, eu fico muito feliz, né? Acho que o principal ponto agora na agência que passa pela intermodalidade é o desenvolvimento, sim, de hidrovias, fortalecimento da cabotagem e também eliminação dos nossos gargalos, dos nossos acessos portuários. Acho que esses são os 3 pontos chaves que a gente pode discutir um pouco mais aqui no decorrer dos debates. Ótimo, obrigado. Diretor Guilherme. Bom, primeiro, bom dia, pessoal. Quero fazer coro e agradecer aqui o convite gentil da Marcela, da BOL. Realmente, para a agência, é muito importante estar presente num debate desse, onde se fala de inter ou multimodalidade, que faz presente, não ao futuro, é o presente da agência. E aí eu quero cumprimentar aqui os colegas de dispositivo, através do Eduardo Nery, um grande parceiro da construção de soluções para o tema específico, e também do Marcelo Vinor, servidor da agência, que está agora emprestando aí seus conhecimentos, sua experiência para influenciar. Eu acho que é importante só contextualizar rapidamente a competência da agência. Eu acho que tudo que não é aquaviário e aéreo nós regulamos. Então, transporte rodoviário, as rodovias federais, transporte ferroviário, todas as ferrovias, paralelamente o rodoviário de cargas e também o transporte interestadual internacional de passageiros. Então, o que se fala de transporte está no cerne da agência. Então, quando a gente trata aqui de concessões de rodovias, hoje nós temos sob nossa gestão 24 mil quilômetros de rodovias concedidas e temos hoje 30 mil quilômetros de ferrovias concedidas. E um número imenso que se refere a empresas de transporte rodoviário de cargas e passageiros. Mas o principal ponto que a gente traz, trazendo o cerne da questão, o objetivo de uma agência reguladora é implementar as políticas públicas, que são tratadas, apesar da discussão de quem é poder concedente ou não, mas enfim, as políticas públicas do Ministério, e também harmonizar ali os interesses dos usuários, sobretudo os regulados. Então, esse é o nosso principal objetivo. E quando se traz do aspecto do agronegócio e também da indústria automobilística, é muito importante trazer as iniciativas que temos aqui gestados, geridos e entregues no ambiente da agência. No que se refere do ambiente rodoviário, tem dedicado bastante força aqui nos principais corredores centrais do transporte. E aqui a gente tem trazido as entregas recentes de uma solução importante que a gente fez, que é o corredor da 163, sobretudo um problema histórico que teve ali, e aí, Edeon, uma construção junta com o setor privado, as associações, onde realmente um corredor importante, por razões que não cabe aqui discutir, não estava performando, mas uma construção conjunta e coparticipativa, não só de órgãos públicos e privados, mas também do controle. Nós estamos aqui fazendo a troca do controle acionário. O Estado do Mato Grosso já permitir fazer todos os investimentos e contribuir ali no corredor importante. Paralelo a isso, no modo rodoviário ainda, estamos aí já há 1 ano de concessão da 163 de Sinop a Miritituba, onde há 2 semanas atrás a diretoria, a equipe técnica, esteve rodando o trecho e percebemos já melhorias significativas dessa complementação desse corredor logístico e, paralelo, também melhorias dos acessos portuários.
onde no Programa de Exploração de Rodovias, no PE, estava previsto que esses acessos seriam feitos no terceiro ano. Temos trabalhado para que eles no segundo ano estejam presentes, sobretudo no corredor de Miritituba. É importante também trazer no módulo de ferrovias que 62% da carga nacional é transportada pelas rodovias. Isso é um histórico já, a vocação que tinha do país, e temos hoje em torno de 16% transportado pelo módulo ferroviário. Então, o esforço que tem sido feito junto com o Ministério e a agência é de ampliar a participação desse módulo. Quem sabe se tornar, dentro de 5, 10 anos, o dobro dessa participação. E dentre as diretrizes que temos feito no nosso ambiente ali, e junto muito também agora com a Infra SA, são em novos projetos de concessão, e aqui a gente cita a FIOL 1, que está hoje com a BAMI, e temos perspectiva que temos um trecho já concluído e construído, já bem desenvolvido em 2026. Paralelo a isso, em desenvolvimento, já como dito pelo Marcelo, da FIOL 2, iniciamos agora a contagem do prazo do primeiro investimento cruzado aqui da FICO, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Então, também temos agora o relógio correndo em 2028. Acreditamos e vamos dedicar muita energia que isso vai estar entregue para fazer a conexão com a Norte-Sul, que nada se fala realmente em corredores, troncos centrais aí. E agregando ainda nesse paralelo as renovações antecipadas de diversas ferrovias. Fizemos Malha Paulista, Estrada de Ferro Vitória Minas, Estrada de Ferro Carajás, fizemos da MRS, estamos agora em discussão da FCA. E complementa-se a isso um novo regime, como citou aqui, do regime do Marco Legal de Ferrovias, é um complemento de autorizações, onde você pode entregar um cardápio de opções ao país e ao investidor modelos que realmente possam agregar. E, por fim, onde é o core da agência também, no ambiente regulatório, reduzir o fardo regulatório que se tenha para realmente não ter assimetria de regulação no próprio ambiente da agência, já que regulamos mais alguns outros modos de transporte. Mas outros temas aqui a gente vai adentrar na discussão que se tem. Ótimo. Como todos podem ver, nós temos painelistas aqui de alto quilate, né? A discussão vai ser boa. E, aproveitando já a fala do Guilherme, eu queria fazer aqui a primeira pergunta, né? A princípio para o diretor Guilherme e para o diretor Nélio. Bem, os portos do Arco Norte exportaram 52,3 milhões de toneladas de soja e milho, superando pela primeira vez o Porto de Santos, que teve 46,8 milhões de toneladas embarcadas em 2022. Embora exista uma tendência de crescimento da movimentação do Arco Norte, isso não significa que o Porto de Santos está perdendo carga. Ao que parece, a melhoria da oferta da operação logística de grãos tem encontrado par nas frequentes quebras de safra performadas pela agricultura brasileira. Nesse contexto, eu gostaria que cada um dos diretores comentasse duas perguntas. Em que aspectos a ação regulatória da NTT e da ANTAQ contribuíram ou não para a melhoria da eficiência das operações logísticas de grãos no Arco Norte? E, complementando, como a ação das agências e outros órgãos reguladores podem influir para um crescimento sustentável das operações do Arco Norte e também sustentável das operações dos portos do Sul, né, de agora em diante, que a gente tem esse novo paradigma de divisão, de distribuição dessa carga. Então, eu gostaria primeiro de direcionar a pergunta para o diretor Nery. Bem, obrigado, Vino. Ótima pergunta, né? De fato, o Arco Norte ele vem se mostrando ao longo dos últimos anos, né, como uma nova fronteira do nosso transporte, das nossas commodities agrícolas, principalmente produzida ali na região de Mato Grosso, de Sinop, né, e no norte, ali, inclusive de Goiás. E de fato, Santos ainda vai continuar sendo um porto, né, que vai ser um porto de destino dessas cargas, por mais que se aumente a nossa produção agrícola e a capacidade de escoamento dessas cargas pelo Arco Norte. O Santos vai continuar sendo um porto competitivo, mas o fato é que, ao longo dos últimos anos, né, o que foi feito para que essa realidade fosse se transformando foi, primeiro, né, o número de autorizações de terminais de uso privado naquela região é algo que tem que ser pontuado, o número de estações de transbordo de cargas. Hoje em dia já temos mais de 208 terminais de uso privado autorizados em todo o país, grande parte na região norte, mais de 170 já em efetiva operação,
mais de 40 estações de transbordo de cargas. Isso fez com que aquela região, principalmente ali Miritituba, tivesse toda essa pujança e impulsionasse essa movimentação de carga. Mas ainda podemos fazer muito mais, né? E como é que seria, talvez, um passo que temos que dar adiante? É o desenvolvimento das nossas hidrovias, que é exatamente o tema aqui desse debate, que é a intermodalidade. Então, hoje em dia, ainda exploramos muito pouco as nossas hidrovias. A hidrovia do Rio Madeira ainda não é explorada em sua total capacidade, com sinalização constante, balizamento, intervenções de dragagem em pontos críticos ali, que ainda impediram e restringiram a operação esse ano ainda, principalmente ali na Foz, com o Rio Amazonas. Tivemos ali alguns gargalos esse ano, que prejudicaram principalmente a navegação de cabotagem ali naquela região, navegação interior também. Acho que esse é o próximo passo, né? Então, desenvolver todas aquelas hidrovias, hidrovia do Rio Tapajós, hidrovia do Rio Madeira, próprio Rio Solimões. E isso já tem, né? Acho que a boa notícia é que já temos ali iniciativas, e primeiro, o tema sendo estabelecido como uma prioridade do Ministério. O ministro Márcio França tem enfrentado esse tema, as hidrovias, como uma prioridade, inclusive em relação a desenvolvimento de estudos. Temos uma série de iniciativas aí que eu espero que, num prazo bem curto, a gente possa até já anunciar, voltada a, de fato, trazer o desenvolvimento dessa via e deixar claro, né, que é um modo de transporte mais econômico e, do ponto de vista da sustentabilidade, então, não se compara. O custo de implantação muito menor do que uma ferrovia, ou do que uma ferrovia, do que uma rodovia, e também emite 1,5 vezes menos carbono do que uma ferrovia e 4 vezes menos carbono do que uma rodovia. Então, é um caminho que temos que seguir. Isso não significa uma competição, pelo contrário, significa a gente ter uma infraestrutura mais bem preparada para dar conta de movimentar, principalmente, o volume imenso de commodities que precisamos. Então, assim, é utilizar de maneira eficiente aquilo que cada modal pode oferecer. Isso não significa competição entre... Não, no final, você tendo uma estrutura bem desenhada, na verdade, todos os modais vão ganhar. Todos os modais vão poder ser eficientes naquilo que melhor lhe compete, né? E com isso a gente vai ter um volume maior de cargas, você vai ter uma capacidade de agregar um valor maior até no serviço que cada transportador oferece. Acho que isso é o grande desafio do momento. E os outros pontos também, que são importantes em termos regulatórios, envolvendo o ANTAC e a NTT, para melhorar região, né, o escoamento no Arco Norte, eu diria que é trabalhar nos acessos portuários. Ainda é um gargalo que se apresenta, temos ainda situações, por exemplo, como Itaqui, temos ali dificuldades no acesso portuário de Itaqui, que é uma dos portos ali que fazem parte do Arco Amazônico. Temos ainda situações na BR-163, como o Guilherme bem falou, né, inclusive com o EDEON, já tivemos, né, reuniões envolvendo a ProSoja, os produtores ali, para tentar trazer soluções para mitigar gargalos que ainda eventualmente existem, né? Então, aí a gente vem fazendo esse esforço, inclusive com a nova concessionária, definindo prioridades, isso no oferecimento de infraestrutura. O Guilherme pode dar mais detalhes aqui, e do ponto de vista regulatório também, a ANTAC, com o apoio da NTT, procurando também fazer com que aquela movimentação ela seja feita de ordem ordenada, com agendamento, para que aquilo ali melhore o fluxo e também traga menos impactos na relação porto-cidade, que é algo também de suma importância. Então, acho que, em linhas gerais, eu diria, essas são as principais linhas de ação atualmente existentes. Diretor, muito obrigado pela resposta. Excelente. Eu queria até fazer um comentário, porque, desculpa a expressão, mas acho que você foi simplista ao colocar a atuação da ANTAC na parte aí dos terminais, dos TUPs, né, das autorizações portuárias, né, que na realidade é a implementação da Lei 2.815, né, de 2013, e que nos últimos anos essa atuação da ANTAC, eu acho que ela permitiu aos operadores logísticos repensar as suas atuações, né, nos portos, né, na medida que você pode agora pleitear a implantação do seu próprio terminal e pensar na sua infraestrutura,
como um todo, né? O que antes era complicado de ser feito, eu acho que isso viabilizou em grande parte a implementação lá do transporte Miritituba e até no Tegran, lá em Itaqui também, né? Então, assim, isso também foi uma resposta à Norte-Sul pronta, né? Acabou elevando assim, enormemente o transporte de grãos e a movimentação. E, assim, eu sou muito otimista, eu gosto muito da implementação do Arco Norte sem nenhum tipo de, como você bem colocou, nenhum tipo de competição, qualquer coisa desse tipo relacionada aos portos do Sul, mas é uma saída quase que gravitacional, né, para a carga ali do Mato Grosso, e a gente vê que o papel da ANTAQ, né, na minha visão aqui, olhando hoje de fora da regulação, foi muito importante. Então, queria fazer esse complemento aí. Queria passar a palavra para o diretor Guilherme, né, também comentar as perguntas. Não, comum da sua opinião que o Nery foi bem modesto, tanto é que os TUPs serviu de fonte de inspiração para a nossa regulamentação das autorizações ferroviárias. Então é importante ver a sinergia que tem as agências, que como o Nery colocou, a origem delas são agências irmãs, nascidas da mesma costela da lei, né? Eu acho que eu já adiantei um pouco, né, Marcelo, as iniciativas e na sua provocação ali, o que a gente tem feito da região Centro-Norte, realmente melhorar e elevar os projetos de concessões para a região norte, o 63, solucionando um problema existente, fazendo uma concessão importante. Temos uma concessão lá da nova concessionária da Via Brasil, um período menor, porque a gente ainda tem a convicção e o otimismo que teremos aqui no modo ferroviário um desenvolvimento da Ferrogrão. E é onde nós estivemos visitando pela primeira vez em 2021, justamente uma comitiva junto com a ANTAQ, para já rodar o trecho e conhecer as características e peculiaridades antes da concessionária assumir. E muito é dito e ouvido falar lá que quando a Ferrogrão sair, nós vamos virar o mapa do Brasil de cabeça para baixo. Porque realmente a pujança e a possibilidade de perspectiva que tem naquela região norte se desenvolver. Então, o que a gente tem feito no modo rodoviário são essas duas concessões. O Marcelo já tocou muito bem a Norte-Sul, um projeto, uma concessão de grande sucesso, a FIC, que vai poder integrar com relação a isso. E realmente uma convicção que a gente vai conseguir liberar e desenvolver a Ferrogrão. Temos visto uma dedicação e empenho por parte do Ministério dos Transportes, o ministro Renan, de poder buscar sanar eventuais peculiaridades que se tenha legais ou jurídicas para que isso aconteça. Um cardápio de opções com relação ainda ao modo rodoviário no que se refere às autorizações, que é algo complementar, que se exista aí para se desenvolver. E também, principalmente, fazer essa integração junto com a ANTAQ. E realmente a gente fica muito surpreso quando viu, e a gente vê alguns comentários, de junção das agências reguladoras. E aqui eu não posso deixar de fazer uma crítica a essas opiniões e manifestações, que para mim são opiniões e manifestações de quem desconhece ou tem descompromisso com a realidade. O que você tem são universos totalmente distintos, e onde as simetrias que eventualmente existam estão sendo supridas justamente por iniciativas que o Eduardo Nery colocou. Com acordos de cooperação técnica, com reduções de fases regulatórias, com atuações conjuntas que são feitas não apenas no Arco Norte, e estão presentes em melhorias nos acessos portuários, mas também em ambientes de fiscalização, onde já são implementadas justamente na Ferrovia de Integração do Porto Santo, na FIPS, e também fiscalizações, dentre outras, que estão ali presentes. Então a gente vê que a gente tem trabalhado conjuntamente no desenvolvimento da intermodalidade, no equilíbrio da matriz de transporte, que é algo que a gente vê que a CNT, junto com a BOL, tem buscado permanentemente, e algo que se faz presente aí, que já estamos colhendo os frutos, e de médio e longo prazo as empresas, os operadores como Tora, Santos, etc., vão colher frutos aí na competitividade nacional. Obrigado, diretor Guilherme. Só mais um comentário aí, que também acho que também foi modesto. Eu tenho já aí alguns anos no serviço público e trabalhei antes na iniciativa privada, e uma coisa que me incomodava muito era a situação de, às vezes, você vê uma obra ser feita e depois ela não ser mantida, né? Não ser mantenida, não ter manutenção adequada, e você vê aquilo se desfazer, o investimento perder, e aquilo passar a ser um passivo, né? Em vez de ser um investimento. E a BR-163, né? Ligando Sinop a Miritituba, foi, na minha percepção, um exemplo de que esse pensamento no país está mudando, na medida que houve um investimento público pesado,
né, na finalização da estrada, porque a gente costuma dizer que ali é uma obra de drenagem com pavimento em cima, né, é um lugar complicado de construir, mas imediatamente à finalização da obra, a NTT ela concedeu à rodovia iniciativa privada, de maneira num projeto bem interessante, de maneira expedita, que vai garantir que essa infraestrutura vai se manter pelos anos. Então, essa expansão do Arco Norte, né, considerando que o Arco Norte tem 3 vertentes, a Norte-Sul, a hidrovia do Tapajós, que é alimentada por essa rodovia no momento, depois pela Ferrogrão e a do Madeira, vai permitir que esse braço do Arco Norte se mantenha e cresça, né, dado agora que tem obras previstas, né, de melhoria ainda e expansão da rodovia. Então, assim, parece que dentro do painel, assim, né, a parte do público ficou otimista, mas eu acho que nós estamos, sim, com uma janela de oportunidade de realmente fazer com que esses investimentos em infraestrutura sejam permanentes, né, e com o apoio da regulação a gente consiga manter tudo isso funcionando e eu costumo usar esse termo, né, já foi até criticado, e não atrapalhando os operadores logísticos a atuarem, né, a gente conseguir deixar uma plataforma aí tanto com segurança jurídica e regulatória adequada, né, para vocês poderem atuar. Agora, vamos passar para a segunda leva de perguntas aqui. Bem, eu queria agora com o Leandro e com o Ricardo comentar um pouco aí sobre a logística da intermodalidade no transporte do setor automotivo. Bem, a previsão de vendas de veículos é estável em relação a 2022, mas ainda 26% abaixo dos números pré-pandemia para veículos leves, com números proporcionais de queda também para a produção de veículos pesados e implementos. Observa-se ainda taxas de juros e inadimplência mais altas, com consequente limitação da disponibilidade de crédito, apoiando assim cenário de baixo desempenho das vendas em 2023. Ao mesmo tempo, a indústria automotiva enfrenta e tenta achar alternativas para gargalos duradouros da cadeia de suprimentos, principalmente quanto à falta de componentes essenciais para as linhas de montagem. Considerando esse contexto, né, gostaria de ouvir a opinião da Santos Brasil e da Tora sobre qual a estratégia para se manter operante e competitivo, considerando a perda de escala e até mesmo rupturas nas operações logísticas de veículos e autopeças e o consequente aumento do custo dessas operações. E na sequência, né, que é um contexto aí de pronta resposta, mas quais são os principais desafios a serem enfrentados nos próximos 5 anos para o transporte intermodal de contêineres no seu nicho de atuação? Se o Ricardo pudesse começar. Vamos lá, vamos separar as duas perguntas. A primeira da questão automotiva, de que forma nos mantermos operante no mercado. Antes de falar da estratégia para se manter operante, vale a pena ressaltar o seguinte: o ano de 2022 foi um ano espetacular para o segmento automotivo. A Santos Brasil detém um dos ativos chamado TEV, que é o Terminal de Exportação de Veículo, onde só naquela unidade nós fizemos, ano passado, 283 mil veículos, movimentos de veículos de exportação no Porto de Santos. Para você ter uma ideia dessa volumetria, isso representa 98% do market share do Porto de Santos e 40% do market share do Brasil. Então, é importante dar esses números para dizer o seguinte: a despeito de paralisações de fábricas e a despeito de tudo que é atual, né? Tem 4 montadoras nesse momento com férias coletivas, e eu digo o seguinte: nós temos uma relação muito direta e muito próxima com as montadoras, que são os nossos clientes, tanto nos veículos do TEV, quanto nos contêineres de partes e peças nos TECONs. Então, assim, a parte importante dessa volumetria e do que vinha ocorrendo em 22 versus 23 a exportação continua em alta. A questão da pandemia fez com que nós, operadores logísticos, as próprias montadoras, se reinventassem na logística. Hoje existem pátios de carros com 85% semi-acabados, aguardando os insumos, somente para que, quando esses insumos chegam, eles possam, então, transitar com a exportação para o México, para o Chile, para o Peru e para outros países. Então, não há, numa visão atual, no dia de hoje, no forecast para o segundo trimestre,
uma preocupação que essa retração pela inflação e pela questão da taxa de juros ainda vem a impactar o movimento mercantil entre países na exportação. Nós permanecemos com uma faixa de 20 a 22 mil veículos transitados por mês. Então, isso é um pouquinho de volumetria, e para dizer o seguinte, a questão do mercado interno ainda não está afetando a divisa que está entrando para o país das montadoras na movimentação internacional. A questão de como se manter operante ou competitivo no segmento automotivo. Nós não podemos esquecer a lição, o aprendizado pretérito recente do que a pandemia nos trouxe. Então, uma coisa que ficou muito claro para nós, que não temos só ativos portuários, vale ressaltar, são 2 armazéns gerais em São Bernardo do Campo, com 100 mil posições pallets nesse momento, completamente full de automotivos e autopeças. Então, nós tivemos a visibilidade de reforçar uma estratégia que já era da companhia, dentro da sua pergunta sobre estratégia para se manter operante, que é o seguinte: não ignorem que a necessidade da capacidade dinâmica é um fator relevante. Não interessa se a capacidade dinâmica foi importante pré-pandemia, pós-pandemia, no momento que o Brasil ficou sem estoque, ou no momento agora que o Brasil está extremamente estocado, onde os gargalos logísticos, né, oriundos do Covid foram amenizados. A capacidade dinâmica é um fator relevante para você se manter competitivo, para dar esse tipo de serviço para o segmento automotivo. E o outro fator relevante, eu vou citar 2, é um que sempre esteve nos radares das empresas. Nós temos um percentual de inovação, como todas as empresas aqui, em tecnologia. Só que esse fator relevante de adoção de tecnologia disruptiva nos obrigou a fazer com que, na lista de prioridade das empresas, se tornasse o top 3. Como foi falado no painel anterior por vários colegas nossos, operadores de logística. Então, seja na inteligência artificial, seja na inteligência competitiva, mercado, business intelligence, ou na automação, o operador logístico hoje, independente de qual parte da cadeia estiver, não gerar uma eficiência operacional, uma maior automação para reduzir efetivamente custos de operação, ele não se mantém nesse mercado. Eu estou falando muito no automotivo porque realmente é um market share para nós de 39% no Brasil, entre atividade portuária e armazém geral. Mas isso serve para todos os segmentos. Então, acho que esses 2 fatos relevantes são fatos que nos fizeram a reforçar alguma estratégia e a priorizar de forma ainda mais contundente a parte da tecnologia disruptiva. Foram muitas soluções logísticas criadas de 20 até 22 para as montadoras. No momento que não havia estoque e o mundo paralisou, tinham centenas de contêineres parados no terminal portuário. Se assim continuasse, eles pagariam um absurdo de demurge. Trata-se uma solução logística para poder fazer com que esses contêineres fossem devolvidos aos armadores e, às vezes, pelos armazéns estarem cheios, ter contêineres alugados para poder passar esta carga, fazer o cross-dock direto para o container, onde não havia essa pressão da demurge. Isso é uma das soluções. Depois, entreposta tudo nos nossos CLIAs, que são recintos secundários, alfandegados, para que, parcialmente, no retorno pós-crise, fosse tirado os lotes que efetivamente fosse necessário para o supply chain das montadoras, e não uma nacionalização em massa levando 200, 300 contêineres de uma vez só. E tudo isso que nós estamos falando envolve capacidade, envolve muita tecnologia. Não se faz um controle de um lote citado por mim aqui de 300, 400 contêineres por um sistema, por um Excel. Então, assim, tem que haver um nível de lote, SKU, SLA, controle e commitment com a montadora para ele acreditar que essa solução vai ser a melhor possível para aquele momento. Essa foi a nossa experiência, principalmente no automotivo no Porto de Santos. É fácil tocar um painel desse, né? Ricardo, muito obrigado. Esclarecedora sua explanação. Me deu até vontade de ir lá conhecer a operação da Santos Brasil. Em algum momento, convidado desde já. Levar o time lá para conhecer.
Fico à disposição. Notadamente, a gente vê que, né, você está preparado e acompanhando os movimentos de mercado e até tendo esse entendimento que eu não tinha de que a movimentação de importação e exportação, a princípio, tem uma dinâmica diferente da venda do mercado interno. Né? Então, isso é uma situação que deve espelhar também na operação da Tora, que faz mais rodoviário, né, no caso do automotivo, mas faz Mercosul também, a Tora. Exato. Permita só um comentário, uma ratificação adicional, que você está completamente aderente ao que está acontecendo no mercado quando você cita que realmente há uma retração de importação de leves. É verdade, ela não voltou. Os números de retração de importação são de 2 dígitos, e inclusive também nos pesados. Os pesados contribuíram muito ano passado para esse volume. Então, há também uma retração dos pesados, seja para agronegócio, para algumas coisas desse tipo, pelo menos no volume do primeiro trimestre desse ano. Principalmente nesse ano, né? Igual você falou, o ano passado a gente sofreu menos impacto nos pesados, mas até as próprias montadoras não tiveram férias coletivas, nenhum tipo de parada, mas esse ano, tanto em implementos quanto nos cavalos, eles já começam a parar, parte por falta das peças, mas parte exatamente por regulação de demanda. Mas complementando um pouco o Ricardo depois da aula aí, né? Algumas das ações que a gente tem tido e que podem parecer muito simples, mas que precisam ainda de muito avanço, que é entender que a intermodalidade ela não é tão simples como o rodoviário, que você sai de um ponto A para um ponto B, que o cliente te programa 10 caminhões hoje, você está com um caminhão do lado, coloca lá, ele carrega e vai para o destino dele, no dia seguinte ele provavelmente já está no destino. Na intermodalidade você tem uma série de stakeholders que normalmente começam inclusive no exterior, e que cada stakeholder tem suas peculiaridades e provavelmente seus problemas. E que você fazer uma gestão da cadeia de ponta a ponta, ela é extremamente importante e relevante para se tornar competitivo. Porque muitas das vezes, hoje, quando você fala em terminais, seja primários ou secundários, você tem uma relevância de praticamente 73%, 75% de custo fixo. Então, se você não tem volume para compensar esse custo fixo, seu custo vai lá para cima e você se torna um pouco competitivo. Né? Não tem como você falar que vai ter 2 pessoas para fazer 2 containers e 4 pessoas para fazer 4. Se você tiver 100 pessoas, você vai fazer de 0 a 10 mil containers. Então, sua estrutura fixa ela é muito pesada. O que a gente tentou, e a gente inclusive criou um control tower dentro do Grupo Tora, e que para muitos foi no início uma geração de apenas custo, mas que no final virou uma solução, porque a gente começou a entender a cadeia do cliente desde a origem da carga. E a gente começou a entender vários gargalos que eram gerados em portos, aeroportos, na origem, dentro dos terminais de carga e até dentro do destinatário da carga. Né? E o grupo, né, todo o automobilístico brasileiro viveu isso porque, por falta de peças, eles acabaram gerando no rodoviário, ou na ponta rodoviária, depois da intermodalidade, acabou gerando uma série de veículos parados por não ter a peça para complementar os carros. E aí vem aquela ideia de, no Control Tower, eu consigo ter todos os dados e fatos para poder provar e gerar valor para o cliente. E aí eu falar, vou ampliar o meu armazém e vou fazer isso a um custo muito menor do que um veículo parado na sua porta e começo a ser mais competitivo porque eu gero demanda para os meus terminais intermodais. Então eu começo a gerar serviços e a solução para o meu próprio cliente com a informação. E aí vem um dos gargalos, né, que a gente precisa eternamente trabalhar, que internamente a gente tem buscado tecnologias, mas que a integração, principalmente com o mercado exterior, ainda é muito complexa, porque quanto mais a informação chega em tempo real para a gente, mais fácil a gente se planejar e ter uma estrutura necessária para ser competitivo. Não uma superestrutura ou uma subestrutura para não conseguir atender a demanda quando ela vier. Então, não adianta eu ter uma estrutura para 1000 containers e ter um boom, como acontecia antigamente, ter 400, um lote, né, em 400 containers em DTA para eu receber em uma semana. Eu não vou conseguir suportar. Da mesma forma, eu não posso ter uma estrutura para esses 400 containers e receber 100. Eu não vou ser competitivo. Esse é um ponto extremamente relevante. E o segundo ponto é a diversificação. Não é a primeira nem a segunda crise que o automobilístico tem nesse país. Não vai ser a última. E quando a gente dedica algo, algum serviço para um setor específico da economia, um pouco diferente dos grãos, né, que acho que enquanto o mundo estiver crescendo em população, o alimento ele vai precisar produzir cada vez mais e ser cada vez mais relevante e mais competitivo, porque o mundo inteiro enxerga que o alimento é um potencial.
nos bens de consumo, nos bens de capital, a gente tem crises sazonais e eternas. Vão ter outros momentos de juros altos, que a crise política virá, vão ter outros momentos que o mundo vai passar por problemas de produção e que outras crises virão. E se a gente não diversificar esse mercado, a gente também não consegue garantir esse custo fixo e ser competitivo dentro da cadeia. E, naturalmente, como já foi falado, inclusive, no outro painel, a gente acaba repassando todo esse custo para o mercado. E o Brasil passa a ser um mercado menos competitivo, menos consumidor, porque o nosso custo acaba ficando muito alto. Então, esses dois pontos de diversificação e do entendimento da cadeia e da dificuldade, né, que a cadeia logística exige, e aí a gente volta na multimodalidade, na necessidade também de melhorar a eficiência em portos, aeroportos, documentação, a gente precisa desburocratizar um pouco todo esse sistema intermodal para que a eficiência seja tão boa quanto o caminhãozinho que vai do A para B e para que o mercado enxergue a intermodalidade como uma solução e não como um possível problema, como muitas vezes é visto hoje ainda. Muitas vezes você vai no mercado, oferece uma intermodalidade e o mercado fala, cara, não vai atender, mas o transit time não vai atender, mas a segurança não é relevante, porque o mercado ainda não conhece essa solução e, pelo contrário, ela entende muito mais a burocracia que a intermodalidade ainda traz dentro do cenário nacional. E é isso que a gente tem que brigar muito para eliminar. Ótimo. E ainda vou complementar a resposta de vocês que, né, o mecanismo para se manter competitivo e operante é ter gestores do nível de vocês nas empresas, né, que consegue dar pronta resposta aí para os desafios, né? E só um comentário adicional, e já pegando o gancho da primeira pergunta que eu fiz para os diretores das agências, né, eu acredito que todo esse fluxo identificado, essa pronta resposta, diminui também os custos de armazenagem, né, que, bem, como o Leandro bem colocou, né, e o Ricardo também, acaba sendo aí um gargalo você ter toda essa estrutura, né, de custo fixo montada e esperando alguma coisa acontecer, né. Diferente do grão que está em expansão e deve continuar em expansão durante muitos anos, né, essa operação mais específica de bem de maior valor agregado acaba ficando muito sensível a essa questão. E é muita tecnologia aplicada, custo muito alto, se você não tiver essa versatilidade. Bem, como nós já fizemos uma introdução, né, de cada um, eu vou encaminhando o painel para o final, dado já o momento. Eu gostaria, então, de passar a palavra para os painelistas, né, para rápidas palavras aí para finalizar a respeito do tema, né, e já agradecer aí a brilhante participação de todo mundo aí. Para mim foi muito fácil estar aqui nesse momento. Vamos lá, Ricardo, por favor. Eu não esqueci da sua segunda pergunta, não, mas eu vou responder agora, que é sobre os desafios e qual o nível da nossa visão sobre a contextualização de containers. E eu vou responder exatamente, finalizando a minha participação, que agradeço mais uma vez, dizendo o seguinte, apesar de estarmos crescendo 8%, nós temos um CAGR de 8% ao ano de crescimento na intermodalidade do navio para a ferrovia em containers. Isso é um fato, é uma realidade, e dados que nós controlamos dentro de casa. Então, na margem esquerda, nós temos lá 4 ramais que ligam direto às principais ferrovias, e é muito bom saber que está crescendo 8% ao ano, né, Eduardo, né, Guilherme? É valoroso, mas, assim, 8% ao ano é um número interessante, mas quando você começa a olhar o que isso significa diante da movimentação que nós fizemos no ano de 2022, eu vou dar um número concreto para vocês. Nós carregamos no Tecon Santos, ano passado, 24 mil contêineres por ferrovia. Isso representou 2% do total movimentado somente nesse ativo. Então, o ensejo, e quem trabalha com operação logística, né, muito bem falado pelo colega da Tora, sobre estarmos muito antenados e não criar uma superestrutura, mas estarmos preparados para trazer as soluções logísticas, eu deixo a seguinte mensagem. Nós já estamos expandindo nosso ramal ferroviário. Nós fizemos um contrato de renovação, alguns anos atrás, e dentro dele tem dobrar essa capacidade. Aí muitas pessoas poderiam falar assim, mas, Ricardo, 2% de utilização, o que vocês esperam com isso? Não existe
a menor possibilidade de nós queremos com que o Brasil alcance novos rumos, maiores volumetrias, e que a demanda bata na nossa porta sem ter a capacidade organizada para tal. E tem um fator que é muito relevante, que está em todas as agendas de todos os executivos aqui presentes, que é a agenda de ESG. Eu quero que os 24 mil contêineres se transformem em 48, em 120, e que possa chegar a um percentual, vendo a eloquência do Guilherme, muito bem posicionado sobre os projetos, os cronogramas, para que essa expansão de ferrovia nacional, essa integração, possa acontecer dentro do cronograma e dos prazos aqui informados. Que a gente possa efetivamente contar, especialmente no caso de Santos, com a FIPS, que eu ouvi todo o seu comentário atentamente, mas que nós precisamos ter ela de fato concluída, porque senão esses volumes não vão crescer na intermodalidade que nós, republicanos, queremos. Não são só nós, executivos, empreendedores, a gente quer um Brasil para o futuro melhor. Nós temos a possibilidade de liderar essa agenda verde no mundo. Então, eu comemoro os 8% de crescimento de container em ferrovia, mas ficou aquele sabor que a gente pode muito mais quando eu olho apenas 2% do total de volume transitado no ano passado em um único terminal. Então, o que a gente espera é ver a eloquência do Guilherme, representando aqui a agência de transportes, para que realmente a FIPS, a Norte-Sul e outras rotas aconteçam conforme um cronograma que já está em curso. É continuar vendo o brilhante trabalho de Eduardo Neri, que realmente foi bem simplista, mas assim tem um valor inenarrável para o país, pelo que tem feito, seja nas autorizações, seja nas renovações, para que a gente continue fazendo com que possa expandir a capacidade, estarmos cada vez mais preparados para a demanda que virá. Se ela tem um soluço de 1 ano, 2 anos, tem uma crise ou outra, isso faz parte da nossa vida. Mas a estrutura tem que estar preparada para atender. E, por fim, eu não poderia deixar de citar, como um grande defensor da cabotagem, que existe uma expectativa muito grande na homologação da BR do Mar, onde os próprios armadores, clientes, desejam usufruir do incremento desta norma, para que, então, esses 8 serviços citados a nível do Brasil possam se multiplicar, porque os portos estão preparados para isso, seja do norte para o sudeste, do sudeste para o sul. Então, mais uma vez agradecendo o convite, são as notas que eu acho que fazem com que a gente juntos, público e privado, possamos nos cobrar respeitosamente para que a gente tenha um crescimento, uma estrutura cada vez maior para atender a demanda. Obrigado. Ricardo, obrigado. Leandro? Bom, agradecer também a BOL o convite, é um prazer estar aqui, estarei presente sempre que possível. Mas também gostaria de finalizar com alguns pontos desses desafios que a gente tem na intermodalidade. A infraestrutura, né, não tem como não falar em infraestrutura quando se fala de intermodalidade, e aí parabéns ao trabalho que tem sido feito já, mas a gente também tem um longo caminho a percorrer e a gente precisa ser parceiro nisso, né? Ouvir e ser ouvido e a gente poder contribuir com dados, fatos, indicadores que sejam, para a gente poder investir de forma correta, que vão resolver os gargalos reais, né? Desburocratizar realmente a intermodalidade, chegar na multimodalidade, para acabar com esse ranço que a gente ainda tem dos nossos clientes, aí eu estou dando até uma visão dos clientes, não só do operador logístico, que ainda tem muito receio da intermodalidade, porque é muito burocrático, porque a fiscalização vai chegar, porque as documentações não estão corretas. Então, atrelado à infraestrutura física, a gente criar a infraestrutura documental, contábil, fiscal, para que a gente cresça efetivamente na intermodalidade, né? Que a gente sonhe como brasileiro a ver a ferrovia rodando cada vez melhor. Não tem como não falar em ESG, né? As simulações que a gente faz, né? A gente sabe que o país ainda vai demorar a chegar a carros elétricos de alta capacidade, a vagões elétricos. Então, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, né? Antes feito do que perfeito. Então, uma simulação rápida hoje do Rio para Minas, que é um fluxo muito grande de contêineres e carga geral, a gente tem uma redução de 36% na emissão de CO2. Você colocando uma carga na ferrovia em relação à rodovia, para Santos é 38%, que é o sonho do nosso colega. É isso. A gente precisa pensar nisso. E, para isso, a gente precisa ter incentivos, né, aí público, privados,
O custo do capital inviabiliza a intermodalidade, porque os terminais são caros, os investimentos são muito intensos. Então, a gente precisa ter incentivos para a iniciativa privada, para que os investimentos ocorram, para que os terminais sejam construídos, para que as integrações entre os modais possam realmente ser efetivas e trazer eficiência, ganho de custo e volumetria para o nosso negócio. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. Estou à disposição sempre que precisar. Nery, por favor. Então, mais uma vez, agradecer a BOL, parabenizar pelo evento, pelo tema aqui discutido. Dizer, né, que, como já foi dito aqui, acho que a intermodalidade passa primeiro por desafios de infraestrutura, já colocados aqui. Então, disseram que fui tão modesto aqui, que então vou dizer aqui os feitos dos últimos anos aqui. Né, só nos últimos 2 anos foram mais de 18 arrendamentos portuários conduzidos pela ANTAC, licitados, e vão trazer mais de 4 bi de investimentos, fora os terminais de uso privado, que já foram, né, como eu já disse aqui, autorizados. Só que a gente pode fazer muito mais em relação ao desenvolvimento da infraestrutura, por exemplo, e iniciativas já estão em curso. Um terminal de uso privado, hoje em dia, leva quase 2 anos para ser aprovado. É muito tempo, entendeu? Isso tem que ser reduzido. Então, assim, esse processo de simplificação, já existe esse compromisso junto com o Ministério, o próprio ministro, o secretário executivo, Roberto Guzmão, estamos engajados nisso. É um processo que envolve Ministério e agência, então existem sobreposições, sem dúvida nenhuma. Então, assim, já está sendo criado um grupo de trabalho para poder chegar e com uma meta, né, de reduzir, vamos dar aqui um prazo para não frustrar, mas para reduzir significativamente esse prazo, eliminar, ver o que pode ser feito para que isso se torne mais célere e tenhamos mais infraestrutura disponibilizada. Estações de transbordo de cargas também são necessárias para a gente aumentar a nossa intermodalidade. Temos também os desafios regulatórios e de fiscalização. Claro que tudo isso passa antes pelo planejamento do setor, como já foi dito aqui, né? Então, tivemos um planejamento logístico ano passado, colocado em consulta pública, importantíssimo, né, que a InfraSA conduziu esse processo, uma peça muito sofisticada e a melhor que eu já vi em termos de planejamento. Isso precisa ser fortalecido para que o Estado brasileiro seja eficiente na hora de investir seus recursos na infraestrutura. Então, também não independente do modelo que se procure para os portos, né, para a administração portuária, a gente precisa de investimentos. Então, esses investimentos têm que vir, seja por meio das concessionárias privadas, seja de investimento público, mas essa solução tem que ser apresentada para superar os gargalos logísticos. Algum dever de casa cabe à parte da regulação e fiscalização. Então, em relação à FIPS, esse foi um trabalho que não é mais. Já fizemos um acordo de cooperação, já temos com equipes, já tivemos a primeira reunião e fiscalização conjunta realizada no mês passado agora, esse mês ainda, né? Foi esse mês no Porto de Santos, justamente para que isso era uma lacuna existente no contrato anterior da FIPS, como se daria essa regulação, não saberia muito bem se competisse, o que competia ANTAC e NTT, fizemos um plano de trabalho, já temos equipe atuando de modo conjunto, justamente para fazer com que aquilo que está previsto no contrato seja de fato cumprido e implementado. Isso aí é fundamental, isso já está sendo feito. E outros desafios regulatórios, por exemplo, BR do Mar, falta de fato parte um decreto ser editado para que ela tenha, né, sua efetividade por meio da regulação do programa da BR do Mar. Isso não compete à agência, mas a agência já está fazendo um dever de casa, esperávamos essa edição do decreto, mas diante, né, da necessidade do setor já ver algumas medidas serem implementadas, aquilo que compete a aperfeiçoamentos decorrentes de flexibilização na 9432, na lei 9432, a agência já está fazendo um esforço para ver o que ela já pode mexer na sua regulação. E, para isso, é importantíssimo, como já foi dito aqui, é ouvir o setor. Então, tanto para ver quais são as melhores intervenções nos gargalos logísticos, a gente já está com essa parceria, inclusive com a BOL já fez contribuições, e junto com a NTT, vamos ouvir de novo a BOL e o setor para ver quais são aqueles pontos que podemos trabalhar de modo mais eficiente, melhorar aquilo que já é possível fazer com base apenas em regulação e fiscalização, vamos fazer. E no caso da BR do Mar, o mesmo se aplica, né? Já estamos escutando o setor, as empresas de cabotagem, de transportadores marítimos, para ver o que a agência já pode fazer em termos de regulação independente do decreto, para que possamos aí usufruir dos benefícios que a nova lei trouxe. Senhores,
O tempo já está esgotado aqui, então queria encerrar minha participação agradecendo e parabenizando a ABOL pela realização do evento. Diretor Guilherme, por favor. Marcelo, você é bem mineiro, objetivo. Parabéns pela condução, brilhante, muito boa, propositiva. Meus pares aqui de painel também, aprendi muitíssimo. Já tivemos em loco em ambas as empresas, né, Eri? Sempre aprendendo muito com você. E a mensagem que a gente passa é o quê? Vocês sabem fazer acontecer. Nosso papel é prover infraestrutura de qualidade e, consequentemente, não ter nenhum óbice regulatório. Temos integrado as agências, temos trabalhado junto com o Ministério, reduzindo o aspecto regulatório e bebendo na fonte de vocês no aspecto de tecnologia. Tecnologia é algo presente. Então, a gente fala muito na agência que a gente segue 3 premissas básicas de princípio, que todo investidor, todo empresário quer. Previsibilidade, estabilidade e segurança. Hoje eu falo sem modéstia nenhuma, não vou ser o Nery, não. No Brasil nós temos isso. Nós somos exportadores de boas práticas regulatórias e contratuais. E, paralelo a isso, nós passamos 3 revoluções na agência, que o diretor-geral coloca, que é a revolução comportamental, mudar do ambiente de comando e controle e punição, mas sim uma regulação por incentivo, uma revolução regulatória de realmente revisitar o nosso arcabouço e, paralelo a isso, tecnológica. Então, contamos muito com o Marcelo, na Infra, que vai estar desenvolvendo um projeto que vai nos contribuir a ter um documento único que a gente, de fato, avance nessa integração da intermodalidade, porque ela não é um entrave, mas sim uma solução logística para os nossos bens, por tudo que tenha industrial, de agro, etc. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. E peço também o apoio de vocês de divulgar a pesquisa que a gente está fazendo sobre o transporte multimodal. A gente está revisitando nosso arcabouço, a gente vê o que a gente pode implementar de política regulatória que desenvolva. Parabéns a todos, muito obrigado. Para encerrar também numa fala rápida, aproveitando novamente o gancho do diretor Guilherme, gostaria de convidar a ABOL, né, na representação dela aqui em Brasília, e aonde ela puder nos ajudar aí para construir essa missão de implementar a plataforma de integração de informações, que é o documento único de transporte, né? É uma missão que nós temos aí já herdada de uma lei recente, né, de 2022, e que a gente pretende ter como projeto prioritário. Agradecer a Marcela, né, pelo convite, né, e pela seleção aqui dos painelistas, facilitou meu trabalho enormemente, né, e que possam acontecer mais vezes. Esperamos o seminário do próximo ano. Obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Marcelo Prado pela condução do painel, da mesma forma aos painelistas, expositores do painel. Senhoras e senhores, nós teremos agora um intervalo para o brunch, para o qual estão todos convidados, já está servido ao fundo do nosso salão, e retomaremos as atividades impreterivelmente às 13h30. Muito obrigado e até já.